www.aguasdoparaíba.com.br. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 4 de agosto de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha e interage com a gente aí nos chats desses aplicativos. Acompanha também daqui a pouco este programa em podcast, em todas as plataformas tocadoras aí de podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV e, claro, pela Alexa, é só dar o comando a qualquer hora do dia, Alexa ouvir Folha FM. Nesse aplicativo de rádio também você encontra lá a Folha FM ou no aplicativo também da Folha. Só baixar aí o aplicativo na sua lojinha de app, seguir, curtir e compartilhar a nossa programação. São 7h11 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com as principais informações desta manhã. A previsão do tempo, e olha, o Instituto Nacional de Meteorologia traz a previsão de hoje e traz também um apanhado do que vai ser aí a semana. E estava pesquisando aqui para esta semana, hoje, por exemplo, mínima de 18, máxima de 29, beleza, calor aqui na região. Na quinta, sexta, está mantido na sexta, inclusive, tem previsão de 34 graus aqui no boletim de hoje. Porém, há a chegada de uma frente fria no sul do país, inclusive para hoje já, o próprio sul já deve sofrer aí com ventos e chuvas. Já a nossa região, aqui o sudeste e o centro-sul também, deve receber a partir da quinta-feira o tempo, essa chuva e esse vento. Há previsão até de 70 quilômetros por hora de rajadas de vento aqui na região sudeste. A previsão está mantida por enquanto, portanto, para o fim de semana deve mudar essa que está aqui, mas para hoje não. Tempo bom, com céu claro, com sol. A gente vê aí agora as imagens do sistema Senzanet e o contorno, Trevo do Índio, aquela região ali, céu com algumas nuvens, mas com sol agora neste momento. Faz em Campos 19 graus, é a mínima de hoje, né? E a mínima de 18, a máxima 29. Programa de hoje temos o prazer de receber o professor Marcelo Feres, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vereador licenciado, ex-secretário de Educação. Eu estava brincando quando ele chegou aqui,
Falei, Marcelo estava lá na Câmara, trabalhando, né? Fazendo aí o seu, como é que é, o seu mestrado em vereança. Aí falei, deixa eu ali arrumar um problema, não tem aqueles memes de internet, deixa eu ali arrumar um problema para mim. E foi assumir a Fundação Municipal da Infância e Juventude, uma das pastas que, assim, uma opinião rápida, dá mais trabalho, requer mais cuidado e é uma escala de 7 por 24, 7 dias por semana, 24 horas por dia. É como você ser aí como que eu posso dizer, a base da sua família. Você está sempre atento aos seus filhos, mesmo já crescidos, né? Mas você é o pai, é o provedor da casa, da família. Então, ser presidente de uma instituição tão importante como essa e tão requisitada como a nossa aqui de Campos, que a gente se equipara aí a níveis de capital. Em outras capitais de país também a gente está nesse mesmo. Campos tem mais de 230 crianças hoje assistidas pela Fundação. Vamos conversar sobre isso. A gente começa falando com o Marcelo Feres sobre a expectativa, né, para essa pasta e também da gestão do Frederico Paes. E vamos fazer um balanço da sua atuação na educação e na Câmara de Campos. Por fim, vamos pedir ao Marcelo a sua impressão e um pouco da sua expertise política sobre as urnas 2026. Hoje, 4 de agosto, 4 de setembro, 4 de outubro, 60 dias para as eleições 2026. Marcelo, já vamos trazer o seu bom dia. Um minuto só para passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente já começa aí essa entrevista. Bom, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, com a vacina contra a gripe, para você tomar hoje e se proteger sobre a sua família. Então, fique aí atento aí para hoje mesmo, né, atualizar o cartão de vacinação de toda a sua família na Clínica Vacina Plínio Bacelar. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 7h17 no portal folha1.com.br. Em destaque, homem que teve 80% do corpo queimado em explosão na churrascaria morre no Hospital Ferreira Machado. O acidente aconteceu no sábado, no Parque Aurora, em Campos. A vítima chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Homem morre após se afogar na praia de Gruçaí, em São João da Barra. Nexus mostra empate técnico de Lula com Flávio e Caiado no segundo turno. No primeiro turno, distância entre Lula e Flávio cai de 9 para 4 pontos. Morre aos 92 anos Leni Hawaii Shakur, presidente da Everest Engenharia e Comércio. Ela faleceu em decorrência de um AVC. A todos os familiares e lutados aí, nossas condolências. Rapaz, morreu também o Romeu Lins, referência do esporte do skate em Campos, servidor da Fundação Municipal de Esportes. Romeu foi um dos principais incentivadores do skate na cidade. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. Festival Internacional Goitacá de Cinema divulga a programação oficial, começa amanhã, né? Em São João da Barra. Nessa quarta em São João da Barra. E depois, oficial, a abertura em Campos na quinta-feira. Márcio Canella desiste da disputa ao Senado e vai concorrer à Câmara ou Assembleia. Depois confirma para mim aí. Poste pega fogo no Jardim Carioca, deixa moradores sem energia elétrica. Comércio campista deve registrar aumento de 1,5%
em vendas no Dia dos Pais. Ainda, inscrições para o segundo tour São Francisco são prorrogadas até terça-feira. E, falei em São Francisco, foi encontrado um corpo boiando lá no rio Itabapoana também. Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas que acontece no Previcampus, fique atento aí. 7h19, no Folha no Ar, nosso convidado hoje, o Marcelo Feres, já foi secretário de Educação em Campos, vereador licenciado, hoje assume a Fundação Municipal da Infância e Juventude. Rapaz, como é que fala isso? É multifacetado, né? É tipo aquele faz tudo, o bicho tá... Mas eu acho que uma coisa está ligada à outra. Marcelo deu uma repaginada nessa educação e transformou, mudou essa educação, como talvez antes não tivesse visto, mas hoje vai para a Fundação da Infância e Juventude. O sarrafo está lá em cima da expectativa do que ele vai deixar de legado lá. Marcelo, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Nogueira, bom dia, Everton, bom dia, Beto, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem, que nos acompanham aqui na Rádio Folha FM. É mais uma vez um grande prazer, Nogueira, poder estar aqui discutindo um pouco questões da nossa cidade, questões políticas, questões de gestão. E já não é a primeira vez, talvez não seja ao longo dos últimos anos em diferentes papéis, em diferentes desafios, e agora também temos mais esse desafio que eu acho que é muito engrandecedor sob o ponto de vista principalmente da dimensão humana, né, nesse novo papel aí enquanto presidente da Fundação Municipal de Infância e Juventude, que pensar em futuro começa pelo cuidado que a gente tem com a infância e com a nossa juventude. Vamos entrar em detalhes já. Deixa eu só trazer o bom dia do Everton, mas é um mega desafio. Acho que essa pasta é uma pasta muito delicada. Ela requer muito sensível. 24 horas por dia, muito sensível, que você falou é o termo, né? E acho que está melhor do que delicado, é sensível, porque você trata ali do futuro do presente, mas sobretudo do futuro dessa juventude. O melhor local para uma criança estar é com a sua família. Então, se a gente tem, como você mencionou, são mais de 200, hoje cerca de 230 crianças e adolescentes que estão sob os cuidados da Fundação, significa sob os cuidados do poder público, são crianças, são adolescentes que não têm os cuidados da sua família. A gente vai poder desenvolver isso aqui, mas esse é um fator muito importante. Nada melhor para a família do que para a criança do que se desenvolver junto aos seus familiares. Não, você desenvolveu um raciocínio também muito legal, que você começou a falar, por mais pobre que a criança seja, por mais dificuldade, por mais miserável talvez que aquela família seja, ela está no seio da família. Perfeito. Ela é mais rica do que as crianças que perderam essa base estrutural que é tudo para a gente. A nossa meta seria ter 0 crianças na Fundação na situação de acolhimento. Poderíamos cuidar, apoiar as crianças como atividade complementar e não como o apoio de substituição, pelo menos temporária, né, daquilo que a família não consegue dar, que é o carinho, que é a atenção. Então, o grande desafio é buscar essa meta 0, mas a Fundação tem todo o sentido complementar, mas muitas das vezes não é somente complementar, ela acaba tendo que fazer o papel do familiar, embora a gente busque fazer isso da maneira mais temporária possível, para que a criança possa voltar ao seio familiar, que esse deve ser sempre o objetivo. E como tudo, Campos tem números gigantes, né? Tudo. A educação por si só diz mais de 50 mil alunos. Agora essa pasta com mais de 230. A nossa fundação ela está em segundo lugar em termos de número de crianças e adolescentes acolhidos. Só perde para o município do Rio de Janeiro, nossa capital, que tem uma população, né, que não dá para comparar com a realidade de Campos. Então, esse é um fator importante que a gente pode desenvolver depois, de como que a gente faz. Se a meta é ter 0, ou seja, o nosso verdadeiro sonho é não precisar ter crianças que estejam na Fundação num papel da Fundação de estar ali fazendo aquilo que é o papel da família. Mas, infelizmente, hoje, o número comparativo, né, nós não estamos falando das crianças, apenas de números, é um número muito alto e, naturalmente, são muitas famílias, então, que precisam, em algum momento, né, ter
a capacidade de retomar o convívio. E aí tem uma questão complexa que a gente vai poder tratar depois. Rapaz, eu fiz uma pesquisa aqui, vou alongar muito não, Duque de Caxias, 33 crianças acolhidas em abrigos. Vamos entrar nesses detalhes já. Deixa eu trazer o bom dia do Everton. E você, me parece que, como jornalista também, Everton, atuou na Fundação Municipal do Esporte e teve contato com o Romeu. O Romeu, né, faleceu e a gente presta aqui uma homenagem a ele por tudo que ele fez pelo esporte, principalmente pelo skate de Campos. Você não foi skatista, né? Não é skatista. Ou é também, eu não sei. Eu fui do projeto dele, Goit Skate. Boa, legal. Quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Faz muito tempo. Bom dia, bem-vindo, Everton. Bom dia. Antes de começar a entrevista com o Marcelo, eu queria falar um pouco sobre o Romeu, né? Que acaba que a gente, de alguma forma, a gente é parente. É muito engraçado isso. Eu sou Luna e ele é Lins. Mas isso foi só por um erro do cartório. Somos todos Luna. Então, assim, o Romeu, ele foi uma referência do skate aqui de Campos. Ele construiu a rampa ali atrás da Praça da República, atrás da rodoviária, né? Ele sempre envolvido com projetos, com crianças. Começou lá em Goitacazes, com o Goit Skate, no começo dos anos 2000, né? Muito apoiado ainda na gestão Garotinho, depois na gestão Arnaldo Viana. E expandiu esse projeto para a cidade. Uma das últimas vezes que eu tive com ele na Fundação de Esporte, ele chegou lá com um tubo de planta. Aí ele falou assim: Everton, abre esse tubo aí para você olhar o negócio. Era a planta original do skate park ali atrás da rodoviária, em papel ainda. Aí ele falou assim: isso aqui é o ouro. Eu vou levar isso aqui para Vladimir para ele construir uma rampa lá no Parque Ecológico. Boa. E aí, cara, um cara muito dedicado ao esporte, muito dedicado às crianças, Hoje ele estava muito envolvido com o projeto Patina Campus, que funciona ali tanto no Jardim São Benedito quanto embaixo da Ponte de Rosinha. Ele sempre tá ali. Cara, tem dia que 6 horas da manhã ele tava varrendo para as crianças poderem fazer o esporte, né? Poder executar a atividade. Então aqui fica um abraço para toda a família, Selma, Rômulo, Raimundo e os filhos dele, Matheus e Romeuzinho. É uma grande perda, tanto para Goitacazes, né, que ele é natural de Goitacazes, quanto para o esporte campista. Mas agora a gente entrando na conversa com o professor Marcelo Feres, vereador licenciado, agora presidente da Fundação de Infância e Juventude de Campos. Marcelo, qual a expectativa para a sua presidência na Fundação? Bom, a expectativa ela é boa porque acho que eu já fui muito testado enquanto gestor e a gente tem uma equipe muito valorosa, né? Os profissionais que eu tenho tido a oportunidade de conhecer, seja dentro da Fundação, seja nos acolhimentos, são profissionais que certamente demandam mais estrutura, demandam mais condições de trabalho, mas, antes de mais nada, são pessoas sensíveis à pauta relevante, que é a pauta das crianças e dos adolescentes. Então, a gente encontra, certamente, nesse primeiro momento, muitos desafios. É um desafio para mim, como gestor, né? Porque, apesar da minha experiência com a educação, né, nos anos que a gente ficou à frente da Secretaria de Educação, a gente já lidava, né, com muitas das crianças que também são de acolhimento, mas é muito diferente a experiência porque a criança tem seu final de semana, a criança terminou o horário escolar, ela vai para casa e a criança tem um período de férias, né? Nós estamos vindo de um recente período aí de férias. Então, nós estamos falando tudo de criança, mas é preciso olhar que na Fundação nós estamos falando daquelas crianças que estão, ainda que momentaneamente, distantes dos seus familiares. Então, a perspectiva é positiva porque a gente gosta de desafio enquanto gestor, a gente sabe que pode contar com essa equipe de servidores que existe na Fundação e que são servidores que conhecem essa realidade e vão poder estar se integrando a esse novo projeto que a gente traz,
juntando experiências, né? E, sobretudo, a gente tem aí no próprio prefeito Frederico Paes a sensibilidade, esse é um fator muito importante, a responsabilidade, ele que vem dizendo, inclusive, né, que a dimensão da criança, do adolescente, a própria fundação, representa para ele a menina dos olhos da sua gestão, ou seja, é algo de extrema relevância e ele já tem demonstrado isso, inclusive, em pouco se diga, atuando diretamente, pessoalmente, né, por meio de visita aos acolhimentos, em finais de semana e até mesmo procurando resolver problemas como cidadão, aquele que ele faz em casa, né, também chegar e, eventualmente, identifica lá a situação de um chuveiro que não está ligando e ele mesmo teve situações concretas, né, embora ele não comente isso, mas ele diz para a gente, né, o que ele resolve de problema na casa dele, porque ele não pode também botar a mão na massa. Eu acho que esse é o espírito desse novo momento que a gente tem da Fundação. Todo mundo se ajudar, porque o propósito e a expectativa é essa, é dar uma condição de vida melhor para essas crianças e adolescentes que estão temporariamente, é bom que se diga, nos acolhimentos. Na última, se eu não me engano, quinta-feira, recebemos aqui no Folha no Ar a doutora Anique Rebelo. E ela falou um pouco sobre essa questão das crianças e adolescentes, crianças e adolescentes que estão nos abrigos em campos. E ela falou que um dos problemas mais prioritários era a questão da locomoção dessas crianças. Escola, acompanhamento psicológico, médico. Como que anda essa questão, doutor? Bom, a gente pode falar disso, mas isso está dentro de uma estrutura, né? Eu entendo que nós temos que cuidar das crianças desde o momento que elas vão dormir, e aí dormir com segurança, com conforto, essa é a proposta, passando por todo o translado necessário, e aí nós estamos falando da parte de transporte, veículos, porque elas vão para escolas, elas têm que ter momentos de lazer, passando pelo ambiente dentro dos acolhimentos, alimentação. Então, é um conjunto, né, de ações integradas que precisam estar desenvolvidas. Particularmente, né, esse recorte que você fala da doutora Anique, eu faço questão aqui de dizer que a minha experiência enquanto secretário de Educação com o Ministério Público, e particularmente na pessoa da doutora Anique, sempre foi muito promissor, porque eu a considero uma profissional muito competente, inteligente, e que por diversos momentos ela não só faz o papel enquanto Ministério Público, né, de monitorar, de cobrar, de fazer aquilo que é devido, mas também é muito propositiva. Eu acho que isso faz uma diferença, né? Não se trata meramente de cobrança, mas é de alguém que tem a sensibilidade com as pautas. E eu me refiro, sobretudo, ao período que eu estava secretário de Educação. E agora, na Fundação, nós já tivemos aí 2 reuniões pelo menos, já temos uma terceira já prevista, e eu vejo isso como um fator relevante, porque temos que ter a sociedade como um todo mobilizada na direção daquilo que é o mais importante. Nesse caso, a proteção e o desenvolvimento dessas crianças integralmente. Sobre o ponto de vista do transporte, é porque certamente isso foi num recorte da fala dela, acredito, onde há sim por parte do município a necessidade de cumprir, né, uma ação judicial que diz respeito, já há algum tempo, né, a fazer a disponibilização de transporte para as crianças. E aí nós estamos falando diretamente de 8 vans, porque nós temos 8 acolhimentos. Então, nesse sentido, o município, na pessoa do próprio prefeito, assumiu esse compromisso, e agora a gente, à frente da Fundação, está fazendo isso sempre de forma muito articulada com os demais setores da prefeitura, para que essas 8 vans sejam adquiridas, ou seja, são 8 novas vans. Me lembro que no período que eu estava secretário de Educação, 2 vans foram cedidas da educação, né, foram repassadas para a Fundação. Mas aí há esse compromisso de 8 vans, isso já foi acertado. É uma compra, naturalmente o processo de aquisição é um processo complexo, ele não se faz de um mês para o outro, nós temos que prever pelo menos aí da ordem de 4 meses para uma aquisição de algo novo, mas o prefeito Frederico Paes já resolveu a questão de curtíssimo prazo por meio do aluguel, né, de 8 vans e 8 veículos de menor porte, que são carros para poder dar esse suporte ao translado das crianças, né, e dos profissionais cotidianamente. Então, o transporte é um desafio, porque a criança não pode ficar meramente restrita ao ambiente do acolhimento.
ou só da escola, e também para ir para a escola, e vem final de semana, vem feriado, como é que a criança se desloca numa situação de saúde, enfim, a qualquer tempo. Então, o transporte ele é fundamental, e eu posso dizer que hoje ele deixou de ser um ponto crítico, mas já foi durante um bom tempo. E esse compromisso, né, que é um compromisso legal, inclusive, de aquisição de 8 novas vans, está em processo, que é um processo administrativo que vai ser vencido aí pelos próximos 4 meses. Para além do transporte, a doutora Nick fez algum outro pedido especial ao senhor? Na verdade, ela acompanha muito de perto todas as questões. E nós sabemos, isso acho que não é novidade para quem acompanha mais de perto, que a questão da infraestrutura dos abrigos é algo também prioritário, né? Ou seja, nós precisamos dar às crianças, aos adolescentes, uma condição de que a palavra ela conforta, né? Acolhimento. E aí, isso é muito mais do que um espaço físico. Nós estamos falando de um espaço de conforto, tanto físico quanto também emocional. Então, acho que o grande desafio que nós temos é tornar, e aí a gente está começando a falar sobre essa dimensão, ela não é a única da Fundação, mas é a mais importante e prioritária, mas é preciso que a gente tenha, sim, capacidade de estruturar da melhor forma, desde do espaço físico, o espaço a partir da disponibilidade dos profissionais adequados, preparados, capacitados, passando pela alimentação, passando pelo desenvolvimento humano integral dessas crianças, porque essa é a nossa responsabilidade. Imagine o que é o poder público ter que fazer, e jamais vai conseguir, fazer algo que se aproxime minimamente do que o papel de uma família. Nós estamos falando de fazer isso na faixa que nós temos hoje, no quantitativo, né, de crianças, esse número oscila, de 230 acolhidos. E é importante deixar claro que nós não estamos falando aqui de crianças que têm que ficar no acolhimento durante toda a sua faixa etária até os 18 anos. Há situações que são muito temporárias, por motivos específicos. A criança pode ficar, às vezes, 24 horas, por vezes uma semana, e outros ficam um tempo muito maior, até o limite dos 18 anos. Então, é comum, mês após mês, a gente ter novas entradas de crianças e outras que retomam o seio familiar. Então, a gente tem que estar preparado para aproveitar da melhor forma esse período que elas estão no acolhimento, para que elas também tenham a oportunidade de se desenvolver. E aí, com isso, a gente precisa pensar não somente nos acolhidos, mas aqueles que já foram acolhidos e retomam o seio familiar, eles precisam ter um espaço de lazer, eles precisam ter um espaço de estudo complementar, e isso nos leva a uma outra temática, que é a mudança que a gente fez, enquanto já o governo Frederico Paes, para a lei que cria o Estatuto da Fundação da Infância e Juventude. Então a gente abriu esse leque, porque não pode ser cuidar apenas no período que ele está ali. A gente chama de demanda, a demanda espontânea. Qualquer criança, qualquer adolescente pode ter um espaço para lazer, pode ter um espaço de formação, de capacitação, a parte esportiva. Então, a Fundação ela não se limita ao trabalho que ela tem de responsabilidade precípua ali, voltada para a questão dos acolhidos, mas o acolhido de hoje, o que nós desejamos é que ele retorne ao seio familiar depois, mas que venha desenvolver atividades no âmbito da Fundação. Esse é o propósito. Então, a gente tem que continuar com essas crianças, com esses adolescentes, sendo influenciado positivamente a partir de política pública, né, do Estado, na perspectiva do seu desenvolvimento. Se a gente ficar aqui fazendo um programa sobre a Fundação, nós vamos precisar acionar aquele sistema Netflix. Vai ter que ser em série, com vários... Porque, assim, gente, uma Fundação da Infância e Juventude, como é o caso de Campos, e outros municípios têm outros nomes, mas vamos nos ater aqui. Você tem o que você falou aí, o retornar ao seio da família, criança que volta. Você tem criança que vence a idade, fica maior, né, independente. Você tem criança para adoção. Você tem... Não falei nisso, Não, você tem criança que tem irmãozinho que foi, mas o outro ficou em casa. Quer dizer, você tem um leque de assuntos aqui para falar uma semana. Mas eu queria só não falar da passagem sua pela educação, nem pela Câmara agora, que nós vamos fazer mais no segundo bloco, mas eu queria entender como é que chegou essa conjuntura de você assumir a Fundação, como é que foi? Porque o Frederico Paes, de bobo, ele não tem nem a cara.
O bicho é inteligente, tanto é gestor, a gente sabe muito bem disso. Esse desafio de administrar o município é um começo para ele, mas ele tem essa base de formação de gestão. Mas lá atrás, quando você retornou para Campos, você é um quadro estritamente técnico, ou seja, professor do IFE, da parte técnica do Ministério da Educação. Então você não tinha envolvimento político direto em urna, não. Você podia ter um apoio a um político, mas de urna você nunca teve. Você foi ter agora, recentemente. Então, assim, eu particularmente te considero, primeiramente, um cara técnico. E acredito, e aí depois você veio, a eleição, ganhou, hoje você é vereador, licenciado, e acredito que seja esse o motivo de Frederico, como você disse, a joia da coroa é a infância e juventude, ter te chamado. Como é que é esse desafio? Como é que surgiu esse convite e qual foi o seu primeiro pensamento? Você me fez uma pergunta difícil também, porque depois a gente detalha a questão da Câmara, mas eu estava muito confortável no meu espaço enquanto vereador, não vou te negar, né? Depois a gente vai falar disso, mas para mim uma graduação, uma nova graduação, né? A política que tem muitos conceitos e preconceitos, mas quando esse convite vem, ele vem muito na virada, quando o próprio Frederico assume, né, com o afastamento do nosso ex-prefeito Vladimir Garotinho, ele assume e começa a verificar a realidade da prefeitura, né, nas suas diversas áreas e tal. Então, ali havia questões também, sob o ponto de vista político, mas, sobretudo, sobre o olhar dele em relação àquele espaço e ao público que ele tem como prioridade. Então, talvez, eu não consigo afirmar, essa pergunta só ele mesmo poderia mais diretamente contribuir com a resposta, mas eu posso aqui supor, talvez a minha experiência como professor, a minha experiência enquanto ex-secretário de Educação, e, por que não dizer, né, de desafios, porque a situação que a gente pegou na educação era muito desafiadora. E hoje não é diferente. Então, assim, não é todo gestor que gosta do desafio. Eu me motivo pelo desafio. Eu gosto de realmente ter que criar soluções, ter que superar barreiras. Isso me faz me sentir, por assim dizer, me sentir jovem, me sentir com energia, botar minha cabeça para funcionar. E, acima de tudo, tem a minha experiência pessoal também, né? Não vou negar que a minha história de vida ela também passou muito por superação. Então, isso traz a sensibilidade. E preciso complementar essa informação também, que ele fez um movimento duplo, né? Vocês conhecem também a Kátia Mello, que é da educação e tem um contato muito próximo com o próprio Frederico, assim como o Vladimir. Tem uma história de vida também muito rica pela questão dos seus próprios filhos e é muitíssimo competente. Então, ele, na verdade, fez uma montagem aí de um time acreditando em sensibilidade, eu acho que acima de tudo. A dimensão da sensibilidade somada com a dimensão da gestão. Então, hoje estamos, né, a Kátia como vice-presidente, eu como presidente, trazendo a experiência da educação sem nos afastarmos, né, dessa realidade da educação. Então, eu acho que é um processo, mas deixando muito claro, né? É uma escolha em que o próprio Frederico está muito perto, está acompanhando muito de perto, a equipe do Frederico está acompanhando de perto, e também é preciso também fazer jus e justiça nesse sentido. Está aí hoje um movimento também das diversas secretarias, dos diversos colegas que são secretários, que estão todos imbuídos em ajudar. Então, isso torna fácil. E pela minha experiência anterior, atuando no executivo, há esse contato, esse conhecimento, essa facilidade de relacionamento. Então, a gente se liga, a gente se fala, está todo mundo se ajudando muito. Eu acho que isso o Frederico vem também colocando como uma prática de gestão, né? Vamos todo mundo tentar encontrar os caminhos conjuntamente. Eu acho que isso facilita bastante. Deixa eu te fazer outra pergunta, e agora já mais... Quanto tempo você está na fundação? Desculpa, fez um mês já? 21. Não, 21. Mas é dia 21, hoje é dia... Dia 4. Então não tem 2 semanas, né? Não tem 2. Vamos lá, 2 semanas. Mas vamos lá. O que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: eu fiz uma pesquisa aqui, ressalvas podem acontecer aqui se tiver algum erro.
Mas até onde eu consigo, porque foi rápido, eu consigo ver o Rio de Janeiro, capital, tem 475 crianças e adolescentes acolhidos. São Gonçalo, eu pesquisei essas cidades só, que eu acho que são as maiores do Rio. São Gonçalo, 42 crianças e adolescentes acolhidos. Duque de Caxias, 33 crianças e adolescentes acolhidos. Belfor Roxo, 29 crianças e adolescentes acolhidos. Niterói, olha esse caso de Niterói aqui. Menos de 20 acolhidos, é o que a pesquisa me deu. Do programa Família Acolhedora. O município não figura entre os 10 maiores que têm ocorrências listadas do relatório consolidado, indicando um índice historicamente mais baixo ou mais forte. Onde é que está o problema, Marcelo? Campos tem 230 crianças. Nós só perdemos, como você disse, e me chamou a atenção isso, para a capital do estado, que é incomparavelmente maior que a gente. Então nós temos aqui cerca de metade. O Rio tem 475 crianças e adolescentes hoje nos abrigos. Campos tem 230. Tem alguma coisa errada? Ou tem alguma coisa errada nessas outras cidades que tem um número muito baixo, deveriam acolher melhor? Não tem aquela propaganda do biscoito, é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Onde é que está o pulo do gato aí? Onde é que está o detalhe desse número? Se é que é possível explicar isso com 2 semanas. Eu confesso que você tem total desconto para responder essa pergunta. Eu, como gestor, eu sou uma pessoa que trabalha com dados. E você já foi ao ponto. Mas eu não sei te responder, mas eu me coloco como convidado. Quando eu tiver a resposta, pode me chamar aqui que eu vou trazê-la. Mas nós vamos buscar. Porque a meta, ela é impraticável, mas a meta a gente tem que estar sempre buscando o menor número possível. Né? Então, assim, sob o ponto de vista utópico, seria 0. Ter dias em que a gente não precisasse acolher ninguém. Essa é uma sociedade melhor. A gente tem que buscar essa sociedade melhor. Como utopia ou como construção, nós temos que buscar. Então, não seria nenhum problema a gente ter 0. Mas a realidade hoje, ela aponta para um número que, a meu ver, é desproporcional. E eu só estou falando isso porque eu converso com quem me antecedeu, converso com outras pessoas da área, converso com os profissionais, e há cerca de um ano atrás, esse número estava em torno de 170. Então, é um crescimento rápido e recente. Eu não consigo te dizer o porquê, mas eu posso dizer que é a minha prioridade descobrir. Porque mais do que a gente está só trabalhando na questão de acolher bem, é a gente só acolher aquelas crianças que, de fato, não têm uma outra alternativa. A gente não pode estar simplesmente... Esse é o tipo do indicador que, quanto mais crianças a gente tiver, são mais crianças fora do seio familiar. Então, isso não é positivo. Sem dúvida. Então, como você coloca o efeito Tostines, nesse caso já está dado. Não é bom a gente estar crescendo. Pior seria deixar essas crianças numa condição que não é segura para elas. Então, precisamos olhar isso para além da fundação. Olhar isso enquanto a rede de proteção, né, da criança e do adolescente, em todos os níveis. E aí nós vamos estar falando de educação, nós vamos estar falando da questão da assistência, vamos estar falando da questão da saúde, porque tudo isso envolve a vida de uma criança e de um adolescente. E nós sabemos do processo relacionado à questão de violência hoje, que faz parte de uma realidade dura dessa nossa sociedade, que muitas crianças acabam passando por situação de serem vítimas, infelizmente, de membros da família que acabam obrigando que elas estejam afastadas da sua família. Outros casos são situações precoces de crianças que vivem em locais de violência e que muitas das vezes a situação do próprio tráfico acaba, de alguma maneira, influenciando ou dificultando, né, a permanência da criança no ambiente em que ela estava. Então, assim, é algo profundo, é algo que precisa ser estudado e que será estudado, porque o primeiro passo é a gente entender por que saímos de 170 para 230, sem ficar discutindo o número, que nós estamos falando de vidas, mas por quê? Nem se trata de minimizar e dizer, então as crianças têm que voltar para o seu seio familiar, e nem de ter nenhum orgulho desse número estar alto, a julgar
pelo que você apresentou de outros municípios dentro do Estado. O que eu vou fazer, isso é seguro, enquanto o olhar da Fundação, nós vamos visitar outras realidades, seja dentro do Estado do Rio de Janeiro, seja também em outros estados. Vamos visitar, assim como eu fiz com a educação, vamos visitar realidades de estruturas e fundações similares ao que a gente tem em Campos, para ver as melhores práticas. O que vem sendo feito que é sucesso? Você tem situações, por exemplo, de fundações que têm parceria com a Unicef. A pergunta é, por que nós, em Campos, daqui a um tempo, não podemos construir os caminhos necessários para também ter esse selo, né? Ser reconhecido como uma fundação, e alguns vão eventualmente estar nos ouvindo e dizer, esse cara é muito sonhador, ele está aí numa situação difícil e está falando da possibilidade de um reconhecimento, inclusive internacional. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar, porque nós estamos trabalhando pelas nossas crianças. Como é que eu vou sonhar baixo? Então, essa é uma construção. A título de exemplo, Nogueira, ainda essa semana, na sexta-feira, eu vou estar em Brasília já com uma agenda, né, que eu vou estar no Ministério do Desenvolvimento Humano, justamente para estar discutindo. Aí é uma questão derivada, que a gente tem uma relação direta também, que são com os conselhos tutelares, porque os conselheiros tutelares, aqui eu mando um abraço aqui para todos eles, são 25 profissionais em 5 conselhos, e o nosso trabalho na Fundação ele vai estar ali par e passo com o papel dos conselheiros tutelares, que ficam nesse processo de monitoramento contínuo, quando há uma denúncia e tal. Então, tem toda uma rede de apoio que trabalha para isso. E esses conselheiros trabalham, assim como a própria Fundação, em regime de plantão, também 7 dias por semana, 24 horas, dentro do revezamento entre eles. Por que eu estou falando isso? Porque nesta sexta, eu já teria uma reunião em Brasília para estar discutindo, né, no Ministério, justamente a questão da equipagem, ou seja, equipamentos que o governo federal já tem uma política pública, pode estar repassando, por exemplo, aos conselhos tutelares para ter uma estrutura melhor. Então, eles podem estar recebendo, eventualmente, tá? A gente pode solicitar, nem sempre se consegue, mas veículos, podem estar recebendo equipamentos de mobiliário, podem estar recebendo computadores, impressoras, que acelera esse processo e ajuda o município também. Então, a partir daí, não é só por esse olhar de ficar demandando no âmbito federal, mas também discutindo as melhores práticas. Lá eu pretendo estar conversando e trocando um pouquinho de figurinhas do tipo, onde eu deveria visitar para poder a gente acelerar situações que já foram tipo a realidade que a gente tem hoje em Campos, desafiadoras como tal, e que hoje superaram. Onde que são exemplos hoje para o governo federal em termos de experiência de desenvolvimento integral, né, de segurança para as crianças e adolescentes. Onde está funcionando bem no país. Depois que a gente detectar onde a gente vai atrás. E vamos visitar, vamos criar parcerias. Então, a nossa educação não avançou para ter a melhor nota do IDEB simplesmente por um desejo de A, B ou C pessoas. Foi, na verdade, muita troca de experiência. A gente vai fazer o mesmo modelo. Então, isso vai desvelando um pouco, talvez, porque que o prefeito Frederico enxergou, né, nessa nova equipe possibilidades e potencialidades. De forma geral, mudando um pouquinho o assunto, você enxerga as possibilidades da gestão Frederico Paes. O que ele pode trazer de diferente do que era a gestão Vladimir? Eu vejo com muita clareza que o governo é o mesmo. Não adianta você trocar uma peça, né, de uma engrenagem inteira e achar que aquilo ali vai fazer uma troca inteira do processo. Não se trata disso. Mas o estilo de liderança, ele faz diferença, sem dúvida. E eu não estou dizendo para melhor ou para pior, mas ele faz diferença. A equipe, na sua base, é a mesma. A equipe que já vinha e foi montada pelo governo Frederico, na verdade, à época, Vladimir Frederico. E hoje é o governo Frederico, quando o Vladimir se afasta para um outro projeto que faz parte desse grupo político. Então, eu vejo que há diferença no modelo de liderança, o que é absolutamente normal, e o modelo de liderança ele gera formas de atuação que são distintas também, mas a condução de um município ela não se dá a partir de um indivíduo. Na verdade, as diretrizes vêm de cima, então são estilos diferentes, o estilo Vladimir e o estilo Frederico, mas Frederico vem acompanhando isso desde o início, né? Foi essa parceria que deu certo na primeira gestão, deu certo para a segunda gestão, até a julgar pelo recorde de votos que houve. Então, assim, eu vejo essa mudança, vejo o Frederico agora com uma responsabilidade diferente, então ele está muito empenhado.
Ele está como já aconteceu com o próprio Vladimir, mas ele não sai cedo da prefeitura, não sai tarde da prefeitura, às vezes ele sai muito tarde da prefeitura, então isso demonstra também uma mudança. E o que ele traz, que eu acho que pode somar bastante, é a sua experiência enquanto gestor, né? O Vladimir tem toda uma carreira política, é alguém que delegava mais a dimensão da gestão para a sua equipe de secretariado. E ele fazia, e isso é importante, muito importante, inclusive, essa dimensão mais da política, né? Tem a sua característica mais pessoal, né? De ser mais irreverente na rede social e tal, que é um fator hoje também muito relevante, mas é uma característica do indivíduo. E isso se soma no processo de gestão. Já o Frederico, ele traz uma experiência de gestão enquanto presidente da Coagro, enquanto liderança também na dimensão, né, do Hospital Plantadores de Cana. Então, quando você vai juntando esse conjunto de experiências, e mais a experiência, o Vladimir, ele pegou uma equipe que estava se montando no início. Hoje, o Frederico já tem uma equipe que está montada, né? Ele está mexendo em várias peças, eu acho que é saudável fazer. Pessoas mudam de papéis, às vezes faz alguma renovação, né? Hoje eu posso dizer que eu já estou até bastante tempo, inegavelmente eu estou há bastante tempo, né? Faço parte do grupo político, mas estou há bastante tempo em papéis no executivo, me afastei um período. Então isso demonstra que a gente vai aprendendo. E o que eu quero crer, eu acho que o esforço é nesse sentido, é que a gente possa aumentar a nossa eficiência, porque é preciso, né, que o poder público municipal, ele, se antes, e aí independente de qualquer que seja o prefeito de plantão, se antes ele precisava de 30 dias para fazer algo, ele tem que começar a fazer em 28, depois tem que começar a fazer em 26 dias, depois tem que aumentar a eficiência. E isso passa por mudanças que estão acontecendo. Nós estamos saindo de uma era, por assim dizer, em que a gente trabalhava à base de profissionais temporários, com RPAs, tivemos agora um concurso público da educação, né, praticamente aí 1.000 vagas de profissionais, 900 vagas, enfim, significa dizer que é o poder público se estruturando para ter na mão dos servidores públicos, da sustentabilidade. Em outras áreas também, tivemos agora a contratação dos profissionais assistentes sociais também, numa dimensão importante, né, pela Secretaria de Assistência, né? São cerca de 80, 90 profissionais também. Então a gente vai mudando um paradigma, saindo daquelas contratações precárias. Concursos públicos estão acontecendo, isso vai dando ao poder público uma estabilidade que não fica à mercê de quem é o gestor de plantão. Então eu acho que o momento ele é favorável, mas a cultura ela não se muda numa virada de chave. Então nós vamos ter aí anos ainda de processo de mudança, mas não podemos deixar de avançar. É claro que para quem nos ouve, muitas das vezes, de acordo com a leitura que você tem de um momento, fala, mas os problemas da minha rua continuam, os problemas do meu bairro continuam, a perspectiva de emprego está difícil. Essa é uma realidade que ela se impõe, né? Nós não temos condição de resolver todas as questões num piscar de olhos. Isso não acontece nem em Campos, nem nas cidades vizinhas, nem no país. Mas e nem no mundo. Há avanços e há retrocessos. Mas nós temos que ter o cuidado de poder comparar e saber que se a gente melhorou de 2021 para cá, agora a gente tem que continuar melhorando. Então esse talvez seja o maior desafio do Frederico, porque quando você pega uma situação de terra arrasada e avança, a percepção, eu posso dar um exemplo para ser um pouquinho mais didático, você imagina que a rua está toda esburacada, numa cidade qualquer. Aí o novo prefeito vai lá e coloca um asfalto. Todo mundo vai perceber a diferença, quem anda a pé, quem anda de bicicleta, quem anda de ônibus, quem anda de carro. Todo mundo vai lembrar daquilo. Tempos depois aparece um buraco, porque passa-se caminhão, tem chuva e tudo mais, e aí começa a ver um buraco. De um asfalto, um único buraco, incomoda talvez mais do que quando você só andava no buraco. E aí todo mundo vai começar a reclamar daquele buraco como se fosse a coisa mais incômoda. Quando eu digo isso, eu não estou minimizando problemas. Eu estou dizendo que é sempre uma busca permanente de atender os anseios da população. A política funciona dessa maneira. Mas aí é preciso que se comunique da forma certa. Ou seja, se existe um buraco no asfalto, qual é o prazo para... Por que ele está ali e qual é o prazo para ser resolvido? E nesse prazo precisa ser resolvido. O nome disso para mim é credibilidade. O governo não resolve tudo rápido. Se alguém me perguntar assim, na Fundação da Infância, qual o prazo para as questões estarem melhor? Eu digo, esse eu tenho falado, inclusive com o próprio Ministério Público, né? Eu preciso de pelo menos 90 a 120 dias para ter um diagnóstico e algumas ações que façam uma diferença mais efetiva.
Talvez seja um período, caso vocês tenham curiosidade, ou se a gente for compartilhar isso com a sociedade, no final do ano, vamos ver como a gente está hoje e o que a gente vai ter conseguido. Mas a política pública se faz dessa maneira, porque as mudanças são mudanças que requerem muito cuidado no fazer. Não dá para simplesmente chegar e virar a página. 7h59, Marcelo, Luna, você que nos acompanha, precisamos fazer um intervalo rápido para a gente voltar. Como eu disse, se for falar de fundação, a gente fica aqui boa parte do programa, e até outras edições, se for o caso, mas a gente tem que fazer um balanço também da passagem lá pela educação, pela Câmara de Campos, que me parece ter sido meio que encantador aí aos olhos de quem está de fora. Parece que o Marcelo gostou dessa passagem na Câmara. Não sei, você vai dizer daqui a pouco. Também a eleição a presidente da República, vamos saber como é que anda aí esse 60 dias para as urnas de 4 de outubro. Marcelo, eu fico me lembrando aqui da primeira entrevista que a gente fez com o Marcelo quando ele assumiu a Secretaria de Educação. Ele falou: Cláudio, o que tem tanta sigla aqui, bicho? Lembra disso, Marcelo? RPA, falei, rapaz, ó, lembro bem. Isso é complicado. Ele falou, depois eu criei outras tantas. Depois ele veio, Nogueira, nós criamos agora aí isso, aquilo. O pai, começou pelo pai, o programa de aprendizagem eficiente que está aí. O pai é sensacional. Estou escrevendo um pouquinho sobre ele, quem sabe pai um material aí relevante aí para contribuir com outros. Estou escrevendo. Legal. O pai é uma parte interessante dessa análise. Política pública com P maiúsculo, né? Muito com legal. Planejamento, com indicadores, com entrega. É o tal da política de Estado e não de governo. Perfeito. Essa aí fica, comparando, isso. É o Fundecam, criado por Arnaldo, mas que todo mundo toca. Esse pai, por exemplo, dificilmente alguém vai acabar com isso. Se acabar para a educação. Então, assim, mas você tem exatamente isso. Existe um conceito voltado para onde se quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, não tem aquela frase que diz qualquer caminho serve, né? Então, eu acho que eu acho que é sobre isso. Nós temos hoje uma educação, e vou colocar aqui um spoiler para vocês, uma educação em que tivemos, num primeiro momento, 2021, nem nota do IDEB tinha. Isso foi tema que eu apanhei muito sobre o risco, aí vai melhorar, não vai melhorar e tal. E nós temos hoje a melhor nota do IDEB no nosso município, historicamente, e nós estamos no mês de agosto, né? Então vai o spoiler aqui. Teremos a melhor nota de novo, ou seja, nós vamos ficar acima da melhor nota. Então eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, e aqui eu aproveito para mandar um abraço para a nossa secretária Tânia, né, que hoje está lá. A Tânia trabalhou comigo desde o primeiro dia da minha gestão, sendo diretora pedagógica, e hoje é a nossa secretária de Educação. E esse é um trabalho de múltiplas mãos, né? É um trabalho em que toda a equipe da educação, não só no âmbito da secretaria, mas principalmente no âmbito das unidades escolares, né, das nossas escolas, porque onde o processo educacional acontece é dentro da sala de aula, com a influência dos professores diretamente, mas também de toda a equipe de gestão, equipe pedagógica, diretores, que passam por um desafio todo dia. Aqueles colegas diretores adjuntos, profissionais da educação que nos ouvem, mando o meu abraço aqui, porque a gente sabe a dureza, a dificuldade que é, hoje, sobretudo, conduzir um processo educacional. Não é só em campos, a gente sabe disso, mas a gente fica muito grato de saber que esse esforço está gerando frutos a partir do trabalho que é feito, e nós podemos trazer a nossa contribuição, certamente, dando uma condição de trabalho mais adequada, embora saibamos todos que no Brasil ainda falta muito para que a verdadeira valorização dos professores e dos demais profissionais possa acontecer. Mas isso é uma questão de um outro tópico, também de um outro programa. Tá legal. 8h03, pausa rápida aqui com o Marcelo Férez, com o Everton Luna no Folha no Ar. A gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro.